Hoje nós vamos tratar sobre a questão de don't care, que é uma situação que eu vou entrar em detalhes em um segundo, ah, que é quando o resultado de uma dada função pode ser tanto zero quanto um. Por isso que fala don't care, que é na prática o tanto faz. Um outro ponto que nós vamos fazer hoje também é fazer uma breve revisão de min-term e max-term. Ela na prática, eu quero só dar um exemplo um pouco mais claro de como que você utiliza De Morgan para poder fazer a conversão de um para o outro, o que é interessante quando verificarmos, por exemplo, que uma dada representação tem um número de termos muito maior do que a outra. Então, a gente, naturalmente, quando fizermos a conversão, ela incorrerá num número menor de termos. E por fim, a gente vai dar um exemplo com BCD, Binary Code Decimal, de como que a gente utiliza essa questão do don't care. E vamos para poder fixar um pouco esses conceitos. Essas aqui são as referências, min-terms, max-terms, na seção 2.4. O don't care também é, né, o don't care, o tanto faz, eu vou usar ambos os termos para poder explicar a vocês. E ele é coberto também nessa seção 2.4. Então, muito bem, fazendo essa revisão, o que é que a gente tinha visto na aula sobre min-term, max-term? Para você converter uma expansão min-term numa expansão max-term, o que nós precisamos, nessa versão reduzida, o que a gente faz na prática, substituir os termos cujos números não aparecem na lista de min-terms. Isso é equivalente a aplicar De Morgan ao complemento da função no min-term. Ou seja, o f, por exemplo, que caso contenha esses min-terms 1, 3, 5, 6 e 7, poderá ser convertido um max-terms que seja 0, 2 e 4, que são os termos que faltam aqui nessa dada função. Naturalmente, esse será o complemento dela. Para você converter uma expressão max-term para min-term, você faz exatamente a mesma coisa, substituindo agora aqueles termos que aqui não estavam contidos na expressão do max-term para a expressão de min-terms. Então, como eu mostrei anteriormente, né, se você quiser reduzir de uma expressão que contenha muito termos, a gente passa para equivalente, né, utilizando De Morgan, que a gente vai conseguir diminuir o número de termos. Esse aqui é o exemplo contrário, né, mas esse é o caminho de volta do exemplo anterior. Agora, para obtermos a expansão do complemento, dada a expansão de min-terms, basicamente o que a gente faz é listar aqueles min-terms que não estejam contidos naquela função f. Então, por exemplo, o f está aqui, né? Vamos dizer que eram com os min-terms 1, 3, 5, 6 e 7. O max-term é basicamente 0, 2 e 4. E se pegarmos a função, o complemento de f, a gente vai naturalmente pegar os termos 0, 2 e 4. E quando fizermos a tabela de max-term, você complementa ela e tem ela desta forma que aqui está. E da mesma forma, para que possamos encontrar o complemento da expansão max-terms, dada a expansão de min-terms, simplesmente o que nós fazemos é usar os mesmos max-terms usados na função f do min-term. Basicamente, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a aplicação de De Morgan. Basicamente é isso que nós estamos fazendo. Esse mesmo procedimento se aplica se tivermos uma expansão min-term do complemento para derivarmos a expansão de max-term daquela mesma função. Então, um exemplo. Vamos lá. Então, se a gente tem novamente essa função, que aqui está, né, a função f, ela tem os min-terms 1, 3, 5, 6 e 7, equivalente ao max-term 0, 2 e 4. Agora, se quisermos fazer o De Morgan, então essa seria o f barra. Aí a gente tem os mesmos termos da expressão min-term, só que agora nós temos os max-terms. E para encontrar o complemento dessa função, ela basicamente é representada com os min-terms 0, 2 e 4. Então, dessa forma, esses 4 pontos que nós utilizamos aqui
basicamente exploramos todas essas possíveis combinações de min-terms e convertendo em max-terms para utilizando o De Morgan. É basicamente isso que a gente fez. Bom, tendo dito isso, agora o que a gente pode fazer é ilustrar isso por meio de um exemplo, que no caso é o código BCD. BCD é o quê? É o Binary Code Decimal. Alguns de vocês já devem estar familiarizados com isso, mas basicamente, se você representa, vamos pegar aqui um número fácil, né, o 255, em binário, a gente sabe que ele é representado por essa sequência de números. Agora, se fizermos o BCD, o que o BCD faz? Ele pega cada um desses elementos que está aqui, por exemplo, a unidade, dezena e centena, e para cada um deles expressa o equivalente em binário. Então, por exemplo, o 5 está representado por 0, 1, 0, 1, o outro 5 identicamente e o outro também. Qual que é o problema que a gente vê aqui de imediato? É que você precisa de 4 bits a mais para representar o mesmo número. Tem algumas vantagens e desvantagens. Então vamos lá, quais são as vantagens? A vantagem do código BCD é que ele é similar ao sistema decimal, como eu acabei de demonstrar. Quando o que a gente faz é representar a unidade, dezena, centena e milhar pelo seu equivalente binário. Isso faz com que a gente também perca a possibilidade de compressão, vamos chamar assim, porque a gente não vai estar usando alguns dessas possibilidades. E basicamente é isso que eu acabei de mencionar. Você só precisa dos binários equivalentes aos decimais de 0 a 9. As desvantagens são soma e subtração de BCD possuem regras diferentes. Se vocês lembram, né, daquela história da gente fazer o somador e meio somador. Então agora vai ser bem diferente, o que resulta em uma aritmética mais complicada. E o pior caso é esse mesmo que eu tinha mencionado, né, que o número de bits para poder representar o número BCD vai ser sempre maior do que a representação binária, então é menos eficiente. Vamos examinar agora o caso de funções incompletamente especificadas. O caso que nós vamos estudar aqui é essa função chamada de incremento por 1 em codificação BCD. Em outras palavras, o que a gente quer é fazer essa função g de forma que g seja igual à sua entrada ABCD mais 1. Dessa forma, a gente tem essa seguinte tabela verdade, e como vocês podem inspecionar, né, se eu tiver ABCD igual a 0, eu tenho WXYZ igual a 1. Muito bem, o que acontece quando a gente vai incrementar por um número BCD? BCD, lembrando, né, é aquela codificação binária de um número decimal. Significa que quando a gente chega no 9, não tem mais nenhum número. Ou seja, quando eu estiver aqui no algarismo 9, né, que seria 1001 binário, o próximo seria 000, ou seja, vira a unidade e vai 1 para a dezena. Então, o que aconteceria se a gente entrasse com valores distintos? Esses valores aqui que a gente está utilizando aqui, 1010, na verdade eles nunca ocorrem na prática, né? E por isso que a gente fala de don't care, tanto faz. Porque qualquer que seja a posição, seja 0 ou 1, para qualquer um dessas funções W com essas entradas x, y e z, não interessa se for 0 ou 1. Então, eu posso explorar essa particularidade para que eu possa assumir um valor 1 ou 0 dependendo da minha conveniência. Isso é o que a gente explora em algoritmos de minimização que nós vamos ver mais na frente. Bom, então agora como que a gente escreve essa função W com a sua forma canônica? Até agora a gente tinha só representado as formas canônicas, o conjunto que corresponderia à função igual a 1, ou on. Agora, a gente precisa também representar esse conjunto com os tanto faz, né? As situações tanto faz ou bit don't care. Então, nesse caso da função canônica W, incrementando de 1 para o BCD, o que nós vamos ter? A gente vai ter, então, esses dois minterms, o 7 e o 8, mais esse monte de don't care, que seria o don't care 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ou seja, tanto faz, qualquer que seja a entrada, eu não tenho uma saída definida, porque ela não existe na prática quando eu estou tratando com BCD. Só para lembrar vocês, então a gente está olhando o W, né? Então aqui está o minterm 7 e aqui está o minterm 8.
Então, só eles que existem, o resto da função fica igual a zero. Então, dessa forma, a gente consegue representar a função w por essa expressão que aqui está, com seus respectivos minterms, e se eu for colocar nessa notação mais compacta de somatório, né, essa é a forma como nós podemos representar. E eu posso, né, aplicando De Morgan, posso agora encontrar qual que seria o max term, né? Seria desta forma aqui que a gente poderia expressar essa função. E observem bem que neste caso os don't care também entram, tá certo? Quando eu expresso os max terms aqui. Por quê? Porque tanto faz, eu posso assumir que seja 0 ou seja 1. Então são esses pontos que a gente precisa ter em mente quando vai expressar essas funções, essas formas canônicas para essas funções, levando em consideração os casos de don't care. E como que ficaria, por exemplo, para a função canônica, a representação canônica da função z? Aí, se vocês lembram, né, z era esse primeiro bit aqui, ou seja, a gente tem o caso 0, 2, 4, 6 e 8. E o resto é don't care. Então vamos lá ver. Então aqui estão eles, né, os respectivos minterms 0, 2, 4, 6 e 8, e o resto é don't care. Essa é a notação simplificada e essa é a representação em max terms, certo? Observe que esse caso em particular ele é interessante porque seja por minterms, seja por max terms, ela contém o mesmo número de termos, né? Então ela tanto faz eu usar uma representação ou a outra. Então, essa questão de lógica combinatória de dois níveis para os quais a gente vai buscar essas simplificações, a gente está sempre lidando com soma de produtos ou produto de somas, né? E o que nós queremos é encontrar qual das duas representações, soma de produtos ou produto de somas, né, minterm ou maxterm, respectivamente, ver qual que teria o menor número de termos, né? E para isso a gente explora a informação dos casos de don't care, né, de tanto faz, no processo para a gente poder encontrar possibilidades de simplificação. Essa simplificação algébrica que vocês já estudaram, utilizando os teoremas de álgebra booleana, ele é um procedimento não programático, ou seja, a gente não consegue construir um algoritmo ou implementar um algoritmo para que ele venha fazer isso. E mais, assim que você faz uma dada simplificação, você ainda não tem essa certeza de que você encontrou a implementação mínima. As ferramentas de CAD, né, para a gente poder fazer isso, soluções precisas, elas precisam de um longo tempo computacional, né, principalmente quando a gente tem um número de entradas muito grandes. Então a gente pode empregar métodos heurísticos. O que é um método heurístico? São uns chutes, né, umas adivinhações educadas, ou seja, você parte de alguns princípios e regras empíricas para que a gente possa reduzir o volume de computação. E às vezes a gente consegue soluções boas, às vezes as melhores soluções, nem sempre, às vezes a gente precisa somente de uma solução boa. Esses métodos manuais, né, que nós vamos explorar aqui, eles ainda são relevantes. Por quê? Porque eles auxiliam, né, no entendimento dessas ferramentas automáticas, permitindo que a gente descubra suas vantagens e limitações. E ela permite também que a gente possa inspecionar resultados em exemplos pequenos. Era isso para esse módulo. Obrigado.